Olá, bem-vindos. O tema de hoje é causas de infertilidade do casal. Eu sou o Dr. Guilherme Wood, eu sou urologista da Clínica Huntington. Eu vou conversar com a doutora Fernanda Mastrocola, que é ginecologista na Clínica Huntington também. Bom, então vou começar comentando um pouco sobre as porcentagens da parte masculina e feminina. Então, acho que historicamente as pessoas acabam relacionando muito a infertilidade com a parte feminina. A mulher geralmente ela é muito mais assídua no médico do que o homem, né? E acaba que ela é quase sempre investigada primeiro. Mas o que a gente sabe hoje das causas de infertilidade é que a cada 10 casais, 3 vão ter um fator feminino isolado, 3 vão ter um fator masculino isolado e aproximadamente 40% deles vão ter um fator conjugal, um fator associado. É importante a investigação de ambos ao mesmo tempo, né? Tanto do homem quanto da mulher. Qual é a sua experiência com isso, Fê? Você percebe que às vezes a mulher é a primeira a procurar o ginecologista, ela sempre procura primeiro, ou o homem acaba procurando na maioria das vezes? O que você acha sobre isso? A mulher, ela tem, parece que é cultural, esse negócio de ir no ginecologista todos os anos, né? Então, a gente percebe muito isso, a mulher acaba sendo mais investigada. É engraçado a gente pensar que a mulher, ela procura o ginecologista na primeira menstruação, né? Então, ela, desde que ela menstrua a primeira vez, lá com seus entre 12 e 14 anos, ela vai no médico todo ano, faz exames de check-up todo ano. E quando que o homem vai procurar o médico a primeira vez? Com 50 anos para fazer o exame de próstata? Então, é uma visão muito diferente. E isso não é diferente na parte da reprodução. A mulher é quase sempre a primeira a procurar, né? Então, agora, comentando um pouco sobre a parte da infertilidade mesmo, basicamente o homem que está com queixa de infertilidade ou que mesmo que não tenha começado a tentar engravidar e quer saber sobre o potencial de fertilidade dele, ele basicamente, o primeiro exame que ele vai fazer é um espermograma. É um exame simples, um exame feito na clínica de forma rápida, que sai um resultado rápido, é barato, e ao contrário da mulher, em que essa investigação ela envolve exames algumas vezes mais complexos, às vezes até exames desconfortáveis, e que é até injusto com a mulher de que ela comece essa investigação antes do homem, né? O homem sai daqui com uma folhinha, a mulher sai com um caderninho aí para a gente investigar. Da sua opinião, o que você vê mais no consultório? O que você acha que são as principais causas da infertilidade da parte feminina? E da parte feminina, tá, o que a gente mais vê são causas de desordem ovulatória, tá? Em geral, tem dor leve na menstruação, às vezes sintomas mamários, algumas mulheres elas sentem aquela que a gente chama dor no meio do ciclo da ovulação, tá? São pacientes tipicamente que ovulam. Para a gente dizer que os ciclos são regulares, eles têm que durar aí entre 21 e 35 dias e normalmente vêm acompanhados desses sintomas. Agora, as principais causas de desordem ovulatória, tá? A principal delas é ovário policístico, tá? Que em geral a mulher tem aí muitos folículos, às vezes tem um sangramento aumentado, tá? E a gente vai chegar nesse diagnóstico. A história menstrual, ela é muito importante e às vezes a gente consegue fazer o diagnóstico basicamente com isso. Obviamente, a gente vai acabar precisando de hormonais, mas a história menstrual, tanto de quantidade de fluxo, dos sintomas e da regularidade, a gente consegue chegar aí uma boa hipótese diagnóstica. Então, um sinal de alerta para aqueles casais que estão tentando e não estão conseguindo engravidar é que se a mulher não tem ciclos regulares, ela tem em cada mês a menstruação dela vai durar períodos diferentes, isso é um sinal de alerta de que talvez ela está tendo ciclos não ovulatórios. Você pode considerar que aquele casal não está tentando efetivamente, né? Que eles estão tendo relações numa época que seria mais ou menos a correta do mês para ovular, mas ela não está liberando óvulos, então aquele casal não vai conseguir engravidar a não ser por ocasionalmente, né? O que a gente sabe é que depois que você ovula, você menstrua 14 dias depois. Uhum. Se você tem ciclos que não são aqueles certinhos, que todo mundo fala, ai, tabelinha, 28 dias, talvez o casal esteja tendo relação não próximo da ovulação. E aí fica com essa dificuldade, além do fato de talvez não estar realmente ovulando. E aí, além de ovários policísticos, a pessoa pode ter também um desbalanço hormonal, pode ser um desbalanço da tireoide, pode ser de prolactina, pode ser algum outro balanço aí na hipófise, hipotálamo, que não esteja tudo ajustado
para ela ciclar todos os meses. Tá? Então, a regularidade menstrual, o fato de ter ciclos ovulatórios é fundamental para a gente conseguir aí um bom resultado, aí alcançar uma gravidez. Eu acho que isso está muito relacionado também com a parte da obesidade também um pouco, né? Ela pode gerar um desbalanço hormonal. Tanto que mulheres com ovário policístico, quando conseguem perder aí entre 5% e 10% do peso, 60%, 70% voltam a ovular, tá? As que não estavam ovulando. Além de melhorar aí o microambiente, para melhorar a qualidade dos óvulos e a gente ter esse balanço hormonal aí funcionando direito. E é legal isso que você falou, porque é uma amostra de que o tratamento de reprodução ou da infertilidade não é sempre reprodução assistida, né? Você tem muitas outras coisas que você pode fazer e levar aquele casal a engravidar sem precisar de tratamentos avançados ou complexos ou muito caros, né? Exato. Muitas vezes, a principal causa, que é o ovário policístico, muitas vezes você consegue resolver aí com um namoro programado, que você consegue descobrir quando que a mulher vai ovular e você incentiva aí o casal a ter relação nos dias certos. Bom, comentando um pouco, talvez, da parte masculina, agora puxando um pouquinho do que você comentou, dessa parte hormonal. Então, a primeira investigação do homem quase sempre é no espermograma, mas antes de tudo isso, e fazendo uma relação com isso que você comentou, que é basicamente história, né? Você conversou com a paciente e viu que ela tem ciclos irregulares, você já consegue fazer diagnóstico de muitas coisas. Então, na parte masculina não é diferente. A conversa com o urologista é importante por isso. Então, por exemplo, homens que têm antecedente de cachumba, tiveram cachumba com dor testicular, não é toda a cachumba que vai dar infertilidade, mas aquela cachumba que trouxe a orquite, que é a inflamação do testículo, que é a dor testicular, ela pode gerar infertilidade. Homens que tiveram alguma cirurgia urológica, por exemplo, algum tratamento na próstata, vasectomia, é óbvio, mas isso faz parte da investigação também. E a obesidade também pode contribuir com o desbalanço hormonal da parte masculina. Então, é importante a gente comentar que a consulta com o ginecologista, com o urologista, é importante também para essa conversa, que você identifica coisas que um homem muitas vezes não sabe que afetam a fertilidade. Uma coisa muito frequente que a gente vê no consultório é pacientes, alguns casos mais velhos e hoje cada vez mais novos estão aparecendo no consultório, mas que fazem reposição de testosterona ou fizeram uso de anabolizantes e que não sabem que isso é um fator muito importante para afetar a infertilidade. A maioria das vezes os homens que tomam reposição de testosterona, mesmo aquela que não é para ser anabolizante, que ela está em níveis fisiológicos, ela vai diminuir muito a produção de espermatozoides e vai dificultar muito aquele casal a engravidar naturalmente. Então, legal você ter falado isso, Gui, porque o pessoal usa a testosterona falando assim, mas a testosterona é fundamental para a produção de espermatozoides. Exato, o pessoal realmente ele não tem ideia que usando a testosterona, muitas vezes ele vai bloquear a produção, vai diminuir qualidade, vai diminuir quantidade, né? Isso é algo que às vezes até os médicos que não tratam da área, eles não sabem muito sobre isso e acabam prescrevendo achando que não vai causar problemas, mas causa problemas, só que os pacientes não são avisados disso. Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer obrigatoriamente para o paciente, porque você pergunta para ele, você tem alguma doença? Você toma algum remédio? Muitos deles não lembram que estão tomando testosterona porque eles acham que é só uma reposição, não é nada que é importante falar, mas que é extremamente importante para a parte da reprodução. E falando um pouquinho mais das causas femininas, Gui, queria comentar um pouquinho também de endometriose, tá? Endometriose, ela é responsável aí por cerca de 15%, tá, das causas de infertilidade, e a endometriose, ela pode alterar a fertilidade em vários graus, tá? Você pode ter uma endometriose aí, grau 1, que é uma endometriose leve, uma endometriose grau 4, que aparentemente faz mais sentido você ter aí uma infertilidade, muitas vezes causadas por aderência, de ter um endometrioma, mas muitas vezes uma endometriose leve por secretar citocinas inflamatórias, eu posso alterar a qualidade do óvulo, eu posso alterar esse transporte do óvulo também na trompa e prejudicar a fertilidade. Tá? Não é toda mulher com endometriose que vai ter infertilidade, mas a gente tem um maior número de mulheres inférteis com endometriose. Então, por mais que você tenha aí um grau leve, ela pode ser sim causadora aí da sua infertilidade.
E a endometriose, ela pode alterar a questão física, como eu falei, de secretar proteínas inflamatórias, e pode alterar também a anatomia da pelve. Eu posso ter ovários aderidos, eu posso ter trompas obstruídas. Às vezes a gente indica cirurgia antes da gente conseguir óvulos, e o fato de você operar, muitas vezes, eu pego um pedaço aí desse ovário e eu acabo diminuindo a reserva. Então, é super importante a gente fazer a investigação completa, muitas vezes pelos sintomas, às vezes é uma cólica prolongada, dor para urinar, dor na relação, muitas vezes a paciente, até outros médicos não conseguem associar isso a, poxa, pode ser endometriose. E quanto mais tempo a gente demora para fazer o diagnóstico de endometriose, como ela é uma doença progressiva, muitas vezes a gente vai ter um diagnóstico mais grave, com mais repercussão, do que se tivesse tido o diagnóstico precoce. Em geral, o paciente com endometriose demora aí 10 anos para ter o diagnóstico. Vou fazer um paralelo com uma doença que eu acho que é parecida no homem, que é a varicocele, que é uma doença meio misteriosa, que muita gente tem ela e não sabe que tem. Então, a varicocele está presente em aproximadamente 15% dos homens, e ela não causa infertilidade em todos eles, ela causa infertilidade em alguns deles, principalmente, assim como na endometriose, a varicocele mais grave, aquela que é maior, que vai trazer mais problema para o testículo. Então, por vários fatores, como aumento do calor no testículo, como produção de estresse oxidativo no testículo, a varicocele ela causa prejuízo à função do testículo e vai piorar a produção de espermatozoides e dificultar aquele casal a engravidar. E hoje a gente sabe que a varicocele, em alguns casos, ela pode até dificultar resultados de reprodução assistida. Exato. E Gui, deixa eu te perguntar uma coisa. Sempre que eu tenho o espermograma, se o espermograma está normal, isso significa que o homem é fértil? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? O espermograma ele não é um marcador de fertilidade, né? O único marcador de fertilidade é aquele casal tentou engravidar e engravidou. O espermograma ele é um guia para a gente, né? Quando ele está muito alterado, a gente sabe que ele vai estar prejudicando muito o potencial daquele casal. Mas você tem alguns casos em que aquele casal tem espermograma normal ou subnormal, mas que pode ter outras alterações que a gente não está vendo no espermograma. E aqui entra, por exemplo, a avaliação da fragmentação do DNA, e que é um exame que é uma alteração que o espermograma não vê, mas que também é capaz de trazer dificuldade para aquele casal engravidar. E comentando um pouco sobre causas de fragmentação de DNA, acho que isso é um tema para uma aula só disso, mas, por exemplo, várias coisas que a gente já comentou, obesidade, alterações hormonais, tabagismo, tudo que traz uma vida não saudável também vai trazer dano ao testículo e dano à produção de espermatozoides e vai dificultar aquele casal a engravidar. Isso tudo também, questão de estilo de vida, também afeta a qualidade dos óvulos, tá? Hoje em dia a gente costuma passar vitaminas, antioxidantes para a gente melhorar aí a qualidade ovular, mas o mais importante é o estilo de vida que a mulher tem ao longo dos anos, tá? Então, exercício físico, tá? Da maneira adequada, exercício físico demais, ele também pode atrapalhar, tá? Você também acaba tendo problemas hormonais e não ovulando. Uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, proteína de qualidade e hábitos de vida bons, tá? Então não adianta você tomar aí 2 litros de café por dia, não adianta você tomar uma garrafa de vinho por dia, que realmente isso vai ter um impacto importante na sua qualidade ovular e também na sua qualidade do espermatozoide. Acho que isso que está falando é importante porque acho que o casal tem que se programar, né? Então, se o casal está querendo engravidar, tem que pensar que ele pode ter dificuldades, e eu acho que isso é importante até para, talvez, uma das causas mais importantes que a gente vê de infertilidade, que é a idade dos óvulos, né? Que hoje os casais estão cada vez começando a tentar ter filhos mais tarde, vai chegar com 38, a mulher vai estar com 38, 39, 40 anos e falar, agora eu vou resolver tentar engravidar. Exato, Gui. A gente tem queda tanto na quantidade quanto na qualidade ovular. Então, é super importante você estar com 30, 35 anos, investigar, ver como está a sua reserva, ver como que está a sua saúde ovular, certo? Não deixar para ver isso com 38, 40 anos. É isso aí. Só dando uma pincelada aí de outras causas também que são super importantes,
de aderências pélvicas, tá? Que a gente pode ter aí de obstruções tubárias e outras bloqueios aí, às vezes, de dor mesmo. Principal causa são doenças inflamatórias, tá? Doenças, muitas vezes, são doenças sexualmente transmissíveis, que a gente pode falar aí da clamídia, da gonorreia, tá? Isso tudo pode atrapalhar e a gente pode ter a obstrução tubária, tá? Obstrução tubária, o exame, ele é muito bom para dizer se as trompas estão pérvias, mas quando elas estão obstruídas, às vezes pode ser, a gente tem que sempre avaliar que pode ser que tenha uma obstrução quando é proximal, bem perto do útero, pode ser espasmo, tá? O útero dando uma contração ou às vezes até muco. Então, é muito bom a gente fazer esse exame num lugar confiável, tá? Da maneira adequada, técnica correta, tá? Também não adianta a gente fazer aí em qualquer lugar, tá? Eu acho que a gente, na verdade, está até ultrapassando o tempo que a gente tinha planejado de conversar, mas é porque é um assunto realmente muito extenso e que a gente tem aqui tranquilamente 2 horas de conversa para complementar tudo isso. Mas acho que a gente comentou sobre os fatores principais. Os homens têm fatores mais graves de infertilidade, como, por exemplo, a azoospermia, que é pacientes que não têm espermatozoides no ejaculado. Aqui a gente, uma classificação básica entre a azoospermia obstrutiva e não obstrutiva. Então, isso envolve alterações anatômicas, por exemplo, se o paciente tem toda a anatomia normal do testículo e ductos deferentes, se o paciente tem alterações genéticas, se o paciente tem um antecedente de um testículo que não desceu corretamente na infância. Então, são vários fatores e que a investigação do urologista aqui se torna ainda mais importante porque são fatores mais graves, mas que hoje são contornáveis. A gente tem tratamento para praticamente todas as causas e o diagnóstico bem feito é importante e de forma precoce. Exato. Para a mulher lembrar também que existem a parte de malformações uterinas, tá? Que a gente pode ter, às vezes, sinéquias, pós-curetagem, pós algum procedimento uterino, pós-infecções. Posso ter septos, tá? O útero, na hora da formação, muitas vezes, ele tem um septo e isso pode diminuir, pode diminuir fertilidade. Eu posso não ter uma receptividade endometrial, que é a camadinha de dentro do útero, adequado para receber o embrião. Posso ter miomas, pólipos, daí entra a importância não só do exame físico, do ultrassom, mas também da história, causando sangramentos, cólicas aumentadas, às vezes adenomiose, que é a endometriose dentro do útero. E lembrar também das causas genéticas, que se tanto o homem quanto a mulher, se ele tiver um cariótipo alterado, ele pode ser, olhando para ele, pode ser normal, tá? A gente pode ter aí diferenças de cargas genéticas, e uma das causas, principalmente que a gente fala de insuficiência ovariana prematura, é uma mutação, é o gene do X frágil, que é uma mutação aí que acaba sendo cumulativa, mas é super importante a gente ter essa investigação completa, com o cariótipo do casal. Porque se você não tem um cromossomo, a quantidade de cromossomos correta, para você conseguir formar um embrião balanceado ali, talvez você precise de mais tentativas. Bom, gente, aqui a gente falou um pouco sobre as causas de infertilidade, tanto masculina como feminina. Obviamente é um assunto extenso, a gente não consegue falar aí de todas as causas detalhadamente. É um assunto que a gente pode ficar horas conversando, detalhando aí, mas eu acho que deu para a gente dar uma geral aí, fazer vocês entenderem um pouquinho e onde tem que tomar mais cuidado, onde que a gente pode melhorar muita coisa aí. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Até, beijo.